Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações sobre o atual governo, sobre a atual política que se instalou no Brasil. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, pessoal. Isso é muito importante, faz uma enorme diferença, tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. A Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, que a partir do dia 3 de junho será a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E segundo os nossos analistas, ela vai manter a mesma linha ditatorial, vamos dizer assim, do ministro Alexandre de Moraes. Jorge Serrão é a dupla 6 e meia dúzia. Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, não muda nada, meu amigo. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Plus ça change, plus c'est la même chose. É um provérbio francês, né? Quanto mais se muda, mais fica do mesmo jeito. É bem isso. O Tribunal Superior Eleitoral não vai sofrer mudança nenhuma com a presidência da ministra Carmen Lúcia. Até porque, é bom a gente lembrar, ela foi a relatora das 12 medidas, das 12 regulamentações que vão valer para a eleição desse ano. Então, ela é a relatora desse processo que vai dar sequência ao modelito de censura prévia e posterior da eleição 2022. É censura, gente, desculpem, não posso trocar a palavra, não posso relativizar nem minimizar. A regulamentação no Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, eu não sei quem mais é o quê, né? Ela determina censura. Só que aí vem aquela contradição que a gente sempre bate. O Supremo Tribunal Federal não aceita censura. A Constituição brasileira não aceita censura. Mas como é que, então, vamos ter novamente uma eleição em que as redes sociais podem ter aí, você pode ter o seu conteúdo retirado da rede social se algum juiz eleitoral avaliar que assim tem que acontecer. Isso é censura, não tem outro nome. A eleição tem que ser pautada pelo livre debate. Se não tem livre debate na eleição, você não tem eleição livre. Isso não é um jogo de palavras, isso é algo concreto. Ou você tem ou não tem a liberdade para escolher o seu candidato. Ou você tem liberdade para criticá-lo ou elogiá-lo, ou isso não é uma eleição plenamente livre. E a gente precisa, no Brasil, de eleições cada vez mais livres, eleições cada vez mais comprometidas com a verdade dos fatos. Mas na eleição se espalha muita fake news? Com certeza absoluta, isso acontece. E qual é o único remédio contra a mentira? Só tem um. O único remédio contra a mentira é a verdade. É a possibilidade de você ter liberdade para apresentar a verdade dos fatos. É isso. Doa a quem doer. Se aquela verdade vai comprometer alguém, se ela vai atrapalhar alguém, é do jogo político. O que é concreto é que a verdade não pode ser cerceada. A liberdade não pode ter obstáculos numa eleição. Esse é o ponto fundamental que deveria estar sendo debatido pelos parlamentares brasileiros. Eu todo dia vou bater aqui nessa tese, gente. Eu não aceito que o parlamento brasileiro não tenha aprovado um código eleitoral garantindo a nossa liberdade do eleitor, a liberdade de expressão nessa eleição. Essa é a maior covardia que pode estar acontecendo no Brasil. Então, você tem agora uma continuidade na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é o nosso órgão administrativo eleitoral, que apenas por uma circunstância desde o ano de 1932 é
da Justiça Eleitoral. É um órgão que pertence ao Judiciário, embora os tempos modernos, a própria Constituição de 88, com suas inovações, já garantiria que aquilo não deveria ser. O Poder Judiciário é para mediar conflitos. Na eleição, não cabe à autoridade eleitoral mediar conflitos. A regra da eleição tem que ser definida pelo parlamento, onde estão os representantes eleitos do povo. Não cabe ao poder não eleito legislar ou criar regramento sobre a eleição. Então, esse é um ponto, para mim, fundamental, que a gente tem que tratar o debate dessa maneira. Até agora, o debate não está sendo tratado assim. Mas lá fora, né? Lá fora, enquanto isso, fora da sala de justiça, lá nos Estados Unidos, os Twitter Files estão apontando exatamente isso. Houve uma interferência indevida do Poder Judiciário no processo eleitoral. Isso não é legítimo, isso não é legal, dos dois sentidos você pode dar essa palavra, repito novamente esse trocadilho, e isso não é desejável para um país que quer ser chamado como uma democracia. Então, bem-vinda a ministra Carmen Lúcia, mas ela dará apenas continuidade, fará apenas o mais do mesmo. Esperamos que ela repense as suas atitudes, faça valer aquela Carmen Lúcia que lá atrás votou no Supremo Tribunal Federal, o voto lindo, o voto dela no passado, defendendo a liberdade de expressão. Tomara, a gente torce todo dia para que essa faceta da ministra Carmen Lúcia volte a atuar. Essa é a faceta que interessa ao público, interessa ao cidadão brasileiro. Não é possível aceitar nenhum tipo de controle, nenhum tipo de restrição ao livre debate eleitoral. Ponto. É isso aí, Jorge Serrão. A gente convida vocês a darem um like, comentarem e compartilharem o nosso Sem Rodeios, como fez, por exemplo, o Antônio Pós, que mandou aqui: ué, mas o presidente do TSE não seria o ministro Cássio Nunes? Que reviravolta foi essa? Cássio Nunes será o vice-presidente, Carmen Lúcia, presidente, Cássio Nunes, vice. O nome dele realmente tinha sido falado bastante tempo para ele assumir a presidência do TSE. Fabiana Barroso, os analistas entendem que a Carmen Lúcia vai seguir a mesma linha de Alexandre de Moraes e fará interferências nas redes, para não dizer outra coisa. A gente sabe muito bem o que eles gostam de fazer por lá, né, Fabi? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão. Boa tarde a todos aqui do Sem Rodeios. Não é surpresa nenhuma, né? A gente sabe que, de fato, o Alexandre de Moraes não saiu do poder, principalmente em relação ao tribunal, já que ele criou aquele órgão, né, que nos vigia, está à frente dele, junto com a AGU, Advogado-Geral da União. Todo mundo sabe que é o Messias, o famoso Bessias, aquele moleque. Ai, gente, desculpa, mas a gente está sem paciência. Mas aquele senhor cresceu, envelheceu, está lá igual um dois de copas, censurando quem pode, perseguindo pessoas. Esse não é o papel da Advocacia Geral da União e, por isso, tamanho desprezo que eu permaneço tendo por esses senhores. E, Carmen... Tivemos um probleminha, acho que voltamos com a Fabi. O pessoal estava falando, não sei não. Bom, mas não foi censura, acho que foi só a internet. Então, vou retornar ao que eu estava falando. A gente sabe, então, que Alexandre de Moraes, ele está à frente daquele outro órgão, junto com a AGU. A AGU não é papel da Advocacia Geral da União. Quando eu digo que não é papel constitucional, pessoal. Né? Então, quem está violando a Constituição nesse exato momento no Brasil são agentes da lei, são agentes constituídos, são agentes que representam instituições. Então, a gente aqui é muito a favor das instituições e é por isso que a gente mantém a indignação em alto nível, porque são pessoas que estão à frente de cargos que estão fazendo uma verdadeira balbúrdia no Brasil. Né? A gente está... Eu acho isso o tema mais grave de hoje. A ministra Carmen Lúcia não é capaz, que ela não tenha olhos humanos, que não tenha coração humano para perceber o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E esse pessoal todinho, parece que dia, noite e dia, só pensam em regular as mídias sociais.
É um absurdo. Se não fossem as mídias sociais nessa tragédia aqui do Rio Grande do Sul, teria muito mais mortos, teria muito mais gente passando necessidade. A corrente do bem que se levantou no Brasil, com fake news, sem fake news, lá na ponta, para quem está precisando, chegou ajuda de verdade, cidadão comum. A gente assim está, desculpa a palavra, mas muito cansado, de saco cheio dessas instituições querendo pregar algo que não tem nem no Código Penal. Meus amigos, então faça o seguinte, faça plantão e legislem a respeito de fake news. Legislem, porque está muito ridículo isso, a gente está ficando doente, a gente está ficando mal. Porque vocês aí que estão sentados no poder são um bando de covarde, um bando de gente sem escrúpulo, um bando de gente sem decência. Todo dia aqui a gente é obrigado a receber um monte de mensagem de gente precisando de ajuda. E quando a gente vai ajudar, ainda esses cretinos têm a capacidade de falar que a gente está praticando fake news, que a gente está atentando contra o Estado democrático. Vocês estão malucos, vocês estão ficando malucos. Eu estudei direito faz 20 anos. Eu sou formada em 1997, tá? E vocês aí do outro lado, esse Bessias, que é um bebê no direito, tá achando que ele é o quê? Gente, a gente não vai ficar mais quieto. Pode vir com perseguição, pode vir com ação, pode vir. Não dá mais. É o Estado brasileiro sufocando o brasileiro que é do bem, o brasileiro que verdadeiramente trabalha, o brasileiro que prega o tempo inteiro pela legalidade, que prega o tempo inteiro pela polícia, pelas Forças Armadas, pelo cidadão que é contrabandido. Vocês estão ficando malucos, vocês estão tratando a gente como se a gente fosse os bandidos desse país. Os bandidos desse país estão governando esse país e ninguém mais vai aguentar. Desculpa meu tom, Guilherme, mas não tem outro tom para falar. A Gazeta do Povo, eu sei que eu sou livre para falar isso. E é na Gazeta do Povo que a gente vai levantar essa bandeira de ajudar o próximo, mesmo com o peso do Estado perseguindo pessoas. Está vergonhoso, está ridículo. A popularidade do governo Lula está no pé, porque ele é um péssimo governante, porque ele maltrata o brasileiro, porque ele está dando de costas para o estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, neste exato momento, começa a chover forte. Novamente, infelizmente, em Porto Alegre, a temperatura está caindo. Então, pelo amor de Deus, eu peço, parem com esse mimimi canalha e nos ajudem como brasileiros. Depois a gente discute essa questão de política babaca que vocês estão inventando. Extremistas são vocês. Vocês não têm coração, desculpa. Mas eu realmente, para mim... Tá certíssima. Aqui a gente tem a liberdade para falar o que a gente bem entender e você está corretíssima no seu desabafo. Infelizmente, a gente não pode contar com os políticos nem num momento de tragédia como esse. Pelo menos nós temos o povo que tem feito a parte deles e também dos políticos. E nós estamos aqui com Paula Marisa, participação especialíssima. Paula, agradeço demais que você esteja aqui conosco. A gente sabe também da sua ligação de morar, inclusive, no Rio Grande do Sul. Você vai trazer informações sobre isso também. Muito importante esse ponto que a Fabi nos trouxe em relação às fake news, que, na verdade, a gente tenta levar o que de fato tem acontecido, mas, de alguma forma, o governo, o judiciário tenta deturpar tudo isso e a gente, mais uma vez, convive com a censura. E agora, com Carmen Lúcia, que deve seguir os passos do Alexandre de Moraes a partir do dia 3 de junho. Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilherme, obrigada. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, Serrão, a toda a audiência maravilhosa da Gazeta do Povo. Mais uma vez agradeço a esse jornal que bravamente, assim, é um bastião de resistência, bravamente defendendo a nossa liberdade de expressão e fazendo um jornalismo de fato, um jornalismo sério. E o que está acontecendo nesse país já era uma catástrofe, porque os brasileiros são perseguidos por coisas que eles dizem na internet. E essa tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu morei a minha vida toda em Canoas, que é esse município que está aparecendo aí nas imagens para vocês. Parece que eu estou vivendo numa realidade paralela. Quando eu ligo a Globo, quando eu ligo a CNN, e eu vejo a cidade onde eu passei ali a minha infância, a minha adolescência, os meus amigos todos moram lá. A minha mãe está no meio da enchente. A minha mãe está em esteio. Meu irmão, eles estão sem água.
Eles estão conseguindo beber a água por causa da vizinha que tem um poço e colocou uma mangueirinha na janela, porque o poder público mostrou toda a sua ineficiência. E no meio desse caos, Carmen Lúcia, Paulo Pimenta, vocês são nojentos. Vocês estão preocupados com fake news, pegando a polícia para investigar o que vocês não querem que seja revelado para a população nesse momento. Então, se a polícia não tem o que fazer, manda eles para cá, porque tem gente esperando resgate. Ainda hoje, as chuvas começaram na segunda-feira passada, o navio da Marinha está se preparando para vir. Eles ainda estão se preparando. Eu fico imaginando o Brasil numa situação de guerra. Uma semana depois do ataque, a Marinha ainda está no porto do Rio de Janeiro, se preparando para avançar com as tropas. E eu peço desculpas se eu cair aqui, porque a luz está instável, tá, pessoal? Começou a ventar forte e tem uma tempestade se avizinhando. Eu não estou em Canoas, nem na região metropolitana, tá tudo bem comigo, eu recebi muitas mensagens. Eu estou aqui no município de Torres, Rio Grande do Sul, que faz divisa com Santa Catarina, e muitas coisas, eu estou recebendo muitas demandas, porque eu tenho ligações com a cidade, então eu tô sendo toda hora demandada. Precisa de água, precisa de chinelo, de calcinha, de sutiã, de roupa infantil, de roupa XG, de água. Gente, eu pedindo na internet, usando a rede social que me restou, né? Porque já me censuraram, derrubaram meu canal no YouTube. Eu estou usando o alcance que restou ainda para mim, para pedir água. E as pessoas assim, Paula, manda uma chave Pix. Eu falando, pessoal, vocês não estão entendendo. Não tem água para vender, não tem água. Eu estou divulgando nas minhas redes sociais ali os lugares onde tem água. E eu vou pegar um exemplo, já que a gente está falando aqui sobre Carmen Lúcia, sobre fake news, do que está acontecendo agora, neste momento. Paulo Pimenta pegou servidor público, que está desocupado lá em Brasília, deve estar faltando serviço para eles, e fez uma listinha com postagens para mandar para o Ministério da Justiça, para o seu Lewandowski botar a Gestapo atrás das pessoas que estão falando na internet sobre os absurdos. Gente, o que está chegando para vocês não é nem um terço do que está acontecendo aqui. E as pessoas, os moradores que fazem as denúncias estão sendo calados nas redes sociais. E está acontecendo muita coisa. Esse número de mortes, por exemplo, que estão divulgando, de 100 mortes, gente, só no município de Canoas, pelo que as pessoas estão falando, e tem sim corpos boiando na enchente, apesar deles dizerem que é mentira, e não precisa nem ser muito esperto para deduzir, porque 60% do território só do município de Canoas foi tomado pelas águas. De repente, as águas invadiram, a bomba estourou às 3 da manhã, tinha gente dormindo, tinha equipe de resgate, que as pessoas estavam no telhado, uma família ali, pai, mãe, 3 filhos. O cara do barco pega a criança, volta para fazer o resgate, o pai e a mãe não tá lá. Nesse momento, na obra, tem 250 crianças sem acompanhamento. Elas estão sem a família, estão ali, claro, com o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o pessoal das igrejas que está fazendo a segurança dessas crianças. Então, se a polícia não tem o que fazer, manda eles para Porto Alegre, para Canoas, porque está acontecendo saques. Eles estão pegando os voluntários que fazem socorro de jet ski. No meio da enchente, o bandido rouba o jet ski e deixa o voluntário na água. São tantas coisas, gente, que eu não tenho... Eu ficaria a live inteira da Gazeta do Povo aqui falando para vocês. Mas essa última denúncia aqui, que é o que eu quero falar a respeito de censura, de fake news e dessa perseguição toda, que o seu Paulo Pimenta tá dando ataque de pelanca lá em Brasília, a denúncia chegando toda hora pra gente de que os caminhões estavam sendo barrados nas alfândegas. Eu aqui no município de Torres, como é divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, tem um posto fiscal aqui perto. E quando eu comecei a receber as denúncias, eu me desloquei até lá, porque é isso que o jornalista faz, ô Globo. É isso que o jornalista faz. Vocês mandaram a equipe de vocês para ficar fazendo pose no meio da enchente. Pega e bota essa equipe de vocês para investigar de fato o que está acontecendo antes da dona Natuza Neri ter chiliquinho e dizer que é mentira. O SBT fez o jornalismo. Eu fui até a alfândega aqui de Torres, conversei com o pessoal lá, verifiquei a situação, e nessa alfândega, no momento em que eu fui, não havia retenção realmente de donativos. Mas a repórter do SBT, que tem uma estrutura muito melhor do que a minha aqui, que conto apenas com boa vontade, com algumas informações dos meus seguidores, ela foi num comboio que desceu... Eu não me lembro se é do município de Itapema. Eu acho que é de Itapema. Veio um comboio com 4 ou 5 carretas e com uma escolta da Defesa Civil de Santa Catarina
identificado no carro da Defesa Civil, com cartaz dizendo que era ajuda humanitária, totalmente identificado. Sabe esses comboios de guerra que levam material de saúde? Era mais ou menos isso, ele estava totalmente identificado. Aí, no último posto de Santa Catarina aqui, antes de atravessar para o Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, parou esse caminhão, esse comboio, pesou os caminhões e multou os caminhões por excesso de peso, eu não me lembro os detalhes dessa multa, porque são tantas informações e eu estou tão nervosa com a situação que está acontecendo, mas enfim, eles foram multados e depois seguiram. Estão acusando o SBT de divulgar fake news, tendo a imagem do fiscal aplicando a multa, o papel da multa sendo mostrado. Hoje, o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, muito obrigado, Jorginho Melo, pela ajuda que o senhor está nos enviando. Os gaúchos estão recebendo de coração, muito obrigada mesmo. O governador de Santa Catarina fez um vídeo com o funcionário público da Defesa Civil, mostrando a multa e falando que não é fake news. Enquanto isso, o seu Paulo Pimenta, que envergonha muitos gaúchos, porque, para quem não sabe, esse traste, ele é um traste, ele é gaúcho também, em vez dele vir aqui de perto, ver o que está acontecendo e resolver esses problemas, porque a ANTT é da esfera federal, ele poderia, em vez de dar chiliquinho querendo prender quem está divulgando a situação, resolver o problema e vir fazer um vídeo dizendo que resolveu. Ia ser muito mais bonito para sua imagem, seu Paulo Pimenta, do que ficar perseguindo o povo que está falando as coisas. Tá? E são pessoas simples, muitas vezes, caminhoneiros que estão fazendo trabalho voluntário para levar ajuda às pessoas que não têm água, não têm comida, não têm casa, não têm nada. Não tem nada. Eu vi a Simone Tebet falando que os prefeitos ainda não sabem o que querem. Eldorado do Sul está 100% embaixo d'água. Não tem prefeitura, não tem papel, não tem computador, não tem impressora, não tem comida, minha senhora. A senhora está totalmente fora da realidade. E aí o Paulo Pimenta fez essa listinha dele e disse que vai colocar na cadeia quem estiver espalhando fake news. E aí? Vão colocar jornalista do SBT que fez um excelente trabalho? Enquanto vocês ficam aí no castelo de marfim de vocês, achando que a situação nem é tão grave assim. Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa dessas que está preocupada em deslocar efetivo do governo para investigar post da internet, quando tem centenas de milhares de pessoas, mais de 340 municípios atingidos. Algo em torno de 80% do estado do Rio Grande do Sul. As pessoas não têm noção da magnitude da tragédia. E eu vejo muitas pessoas falando, às vezes, sobre mas é perigoso mesmo morar em área de alagação. Gente, isso nunca aconteceu. Foram várias falhas. E as denúncias estão chegando dos populares que estão lá na linha de frente fazendo o trabalho que o Estado deveria fazer, principalmente com a carga pesada de impostos que a gente paga. A gente paga imposto para, na hora da necessidade, ter um socorro. Mas se vocês olharem os vídeos, quem estava socorrendo ali no primeiro, segundo, terceiro dia, porque a catástrofe, as bombas estouraram em Canoas, eu acho que quarta ou quinta-feira da semana passada, me desculpem porque eu já não sei mais nem o dia da semana. Eu não sei. Eu durmo 2, 3 horas e já acordo providenciando coisas, tentando gravar o conteúdo aqui, fazendo o máximo para ajudar as pessoas, porque, graças a Deus, eu tenho uma casa, a minha mãe está bem, embora ela esteja ali, claro, no enchente, mas a água não invadiu a casa dela. Então, vocês deveriam deslocar esse efetivo e se preocupar em resolver os problemas, em socorrer as pessoas. Alguém tem alguma dúvida, por exemplo, de que no município de Canoas a enchente será assunto de eleição? Será que eles vão querer apagar todas as postagens que estiverem falando quanta dificuldade a prefeitura de Canoas está ali colocando para ajuda? Tem coisas, pessoal, que eu vou ter que esperar um tempo para passar, porque para vocês terem uma noção do que está acontecendo na prefeitura, tem pessoas que estão fazendo trabalho voluntário de doações e elas têm que fazer isso meio que clandestinamente porque a prefeitura está querendo centralizar tudo. A prefeitura estava exigindo laudo do nutricionista para entregar quentinha para a pessoa que estava com fome, tá? E aí, durante a eleição, as pessoas não vão poder falar isso? Continuem com a censura, porque agora vocês conseguiram um negócio sensacional, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é furar a bolha. Aqui, petista, bolsonarista, centrista, todo mundo está unido para salvar as vidas.
e está percebendo o que está acontecendo. Inclusive, o esquerdista, o eleitor do PT, que teve a sua casa alagada, que está fazendo as denúncias do que está acontecendo lá, porque isso aqui não tem nada a ver com política, tem a ver com vidas humanas que precisam ser salvas, e que está sendo censurado como propagador de fake news, infelizmente pela dor. Mas as pessoas aqui estão aprendendo. E nós vamos nos recuperar. E quanto mais vocês fizerem isso, mais pessoas vão saber o quanto vocês são ditadores e censores. Desculpem aqui o meu tom, mas eu tô bem revoltada mesmo. Por enquanto é isso, Guilherme. Na próxima eu desabafo mais um pouquinho, porque tem muita coisa para falar. É isso aí, pessoal. Os parlamentares aí da direita, principalmente, levaram, né, mais denúncias até o tribunal lá dos Estados Unidos. Que bom que eles mostraram, deram atenção, né, a tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Já tem o nome certinho de qual é o ministro que está fazendo tudo isso. Tanto é que mostraram até a foto do ministro lá na sessão. Então, assim, vários parlamentares levando isso como vitória. Realmente podemos dizer que é uma vitória para o pessoal de direita, que levou esta denúncia até o Tribunal dos Estados Unidos. E que bom que também o Elon Musk deu toda essa atenção ao que estava acontecendo aqui no Brasil, porque muitos não se levantaram, muitos abaixavam a cabeça, e o Elon Musk não baixou, né, se levantou contra tudo que o ministro estava pedindo. Ele se levantou. Então, assim, foi essencial o começo com o Elon Musk, e agora, né, esses parlamentares levando tudo isso ao tribunal lá dos Estados Unidos. E em relação ao Rio Grande do Sul, pessoal, é vergonhoso, né? A gente esperar de um governo, a gente esperar ali a ministra Simone Tebet falando que não tem como mandar dinheiro porque os prefeitos não sabem o que está precisando. Esse governo aí se mostra tão incapaz, né? É tão incapaz um governo que não sabe não tem um plano para quando acontece uma catástrofe dentro do próprio país, né? Quem dirá se esse governo passasse por uma pandemia, pessoal? O que seria de toda aquela população? Se acharam ruim com Bolsonaro, meu Deus, Bolsonaro ainda conseguiu entregar o país no verde, cara. A economia estava no verde, ele pegou, já destruiu tudo. Pá. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário é muito importante, ajuda no engajamento do vídeo e também no crescimento do canal. Desde já agradeço. Valeu!